Olá, como é que você está? Tudo bem? Vamos avançar rumo ao quarto passo do Manual de Sobrevivência Espiritual. O tema desse quarto passo é restaurando a autoimagem. Davi começa dizendo: eu sei que o Senhor me formou, tu me formastes. Ele vai dizer no esse vai do verso 73 a 96, ele vai dizer: tu me formaste. O Senhor me formou, o Senhor me criou. Eu sou feito à tua imagem e semelhança. Eu tenho sabedoria, eu tenho inteligência espiritual. É o que ele está querendo dizer. Eu sou igual ao Senhor, eu sou criador. Eu sou próspero, eu sou vencedor como o Senhor é vencedor. Paulo vai desenvolver a sua inteligência espiritual ali. Por quê? Ele começa dizendo que Deus continua fiel. Deus é fiel, sempre será fiel. Deus não muda. Por mais que pareça que demore, por mais que pareça demorado, ele não muda. Por isso Paulo vai dizer assim, ele vai num momento de desespero, vai dizer: Senhor, quando me consolarás? Quando vai cumprir as tuas promessas? Sabe por quê? Porque a gente não quer viver o processo. A gente não quer viver a jornada. A gente quer que o amanhã, seja o the day after, seja o dia seguinte. Pronto, a promessa chegou, amanhã se cumpre. E a gente não suporta, a gente não quer, nesse fast food que a gente vive hoje, a gente não quer viver a promessa. A gente quer viver a promessa estilo fast food, a gente não quer viver o processo. A gente não quer passar pela jornada, mas existe uma jornada, existe um processo na vida que precisamos passar por ele. Não posso adquirir força física se eu não passar pelo processo da atividade física, se eu não passar pelo processo de uma academia, se eu não passar pelo processo de fazer exercícios, eu não vou adquirir saúde física. Existe um processo também no cumprimento das promessas, existe um processo, e nesse processo Deus precisa restaurar a sua autoimagem. Deus precisa tirar o que é negativo e colocar em você o que é positivo. Deus quer te dar inteligência espiritual, porque a maioria das inteligências hoje, as pessoas não se importam com a inteligência espiritual e param na inteligência emocional, que está no tema 2, tem a ver com a inteligência emocional, mas também precisa da inteligência espiritual. Vamos desenvolver espiritualmente. E é tão interessante que Davi, ele vai estar desesperado pelo cumprimento dessa promessa, e por um momento, por um raio de momento, como passa em nós também, isso não vai se cumprir mais. Isso não vai acontecer mais, isso não é para mim. Mas ele começa então a declarar a fidelidade da palavra de Deus, a fidelidade de Deus. Ele diz: Senhor, dai-me inteligência para aprender os teus mandamentos. O que ele está dizendo é: Senhor, me dá inteligência espiritual. Me dá inteligência espiritual, porque está pegando, eu não vou suportar o processo. E aí, quando Deus lhe concede inteligência espiritual, ele escreve versos 83. Ele vai dizer assim: sou como um odre na fumaça. Sou como um odre na fumaça, não escondas de mim a tua face. Sou como um odre na fumaça. Você sabe o que é um odre? Um odre é aquele recipiente feito de pelo de carneiro que somente os beduínos, aqueles que caminham para o deserto, fazem para levar o quê? Como é que é feito esse odre? Esse odre é tirado do pelo de carneiro inteirinho, corta-se apenas a cabeça, as patas, e se tira, parece que sopra ali, tira aquele pelo inteirinho, o pelo sai inteiro, costura-se 3 patas, costura-se a cabeça, normalmente as patas, no local da cabeça ali, você desenvolve uma tampa com o próprio couro, e ali você põe aquele odre na fumaça, e a pessoa tem que ficar observando o tempo inteiro, porque ele não pode tirar aquele odre da fumaça enquanto ele não estiver curtido o suficiente. Se ele tirar antes de estar pronto,
o que vai acontecer é que aquele odre vai apodrecer. E para que serve o odre? O odre serve para carregar o vinho, que é o símbolo do Espírito Santo, é o símbolo da alegria. O odre serve para levar água, água que nos lava, água que representa também o Espírito Santo, água que representa também a palavra que nos lava completamente. Sim, neste caso, o mais preciso é a água como palavra. Ainda serve para carregar o azeite, que representa a cura. Você leva a cura, e também o leite, que representa o alimento. Você leva também o alimento. A palavra de Deus, ela traz alegria, ela cura, ela restaura, ela é alimento. E se esse odre tiver sair da fumaça, ele vai apodrecer e vai se perder o seu objetivo, o seu propósito. Não há cumprimento de propósito sem passar pelo processo e pela jornada. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, depende do seu propósito para aquilo que Deus quer ativar você. Ele precisa ativar sua inteligência espiritual. E por isso é que o odre, ele fica ali observando o odre. O odre também não pode passar do ponto, porque se passar do ponto, ele vai se ressecar, e quando pôr ali o azeite, quando pôr ali o vinho, a água ou o leite, ele vai estourar, vai rachar e vai perder tudo. Então ele diz, eu sou como o odre na fumaça. Quando Davi recebe inteligência emocional, ele compreende a jornada. Ele entendeu que Deus não vai tirá-lo do processo enquanto ele não estiver pronto. O que Deus está dizendo para ele é que mais importante do que o cumprimento do propósito, mais importante do que o próprio propósito, é a intimidade com ele, é a comunhão, é o processo, é ele estar pronto. Não importa o tempo que leve, Deus não vai tirar enquanto você não estiver pronto. Quando você estiver pronto, Deus te tira do processo. Deus te tira dessa etapa, porque ainda há outras etapas a serem cumpridas. Entenda, restaure a sua autoimagem, desfrute do processo. Processo não é sofrimento, processo não é lugar de reclamar, mas é lugar de desfrute, é lugar de aprendizado. É por isso que a jornada é mais importante do que o cumprimento do propósito, porque é na jornada que eu aprendo, é na jornada que eu desenvolvo relacionamento com Deus, é na jornada que eu ativo a minha inteligência espiritual. As pessoas não querem suportar, não querem passar, não querem viver esse processo e essa jornada toda. E o que acontece é esse número desenfreado de escândalos, gente se afastando, gente pulando para viver a sua própria vida, gente se afastando de Deus, líderes fazendo coisas absurdas, porque eles pularam a jornada, pularam o processo. Não pule o processo, não pule o processo. Restaure a sua imagem, restaure a sua autoimagem. Você é como Deus, você é a imagem e semelhança do Criador. Você foi criado à imagem e semelhança dele. Viva cada dia, desfrute desse processo, desfrute da comunhão com o Pai. Desfrute, é uma comunhão que você precisa desfrutar dela. Não é sofrimento, é aprendizado. E esse é o momento de você desenvolver a sua inteligência emocional. E é tão forte que no verso 96, Davi, no auge da sua inteligência espiritual, ele vai dizer, a tua palavra é puríssima. A tua palavra não tem comparação. A tua palavra, ela é tudo. A tua palavra, ela é tão limpa, ela é tão pura, que não há limites para ela. Ele vai dizer, em toda a perfeição eu vejo o limite, porém os teus mandamentos são ilimitados. O que Davi quando ele pede inteligência espiritual, é para compreender a palavra de Deus, para ir além do saber, para aprender a palavra, porque aprender é diferente de saber. Quando eu aprendo, eu só aprendo aquilo que eu pratico, aquilo que eu vivo na minha vida, aquilo que eu desenvolvo pela experiência. Se você não tem experiência, você não pode dizer que aprendeu. Você pode dizer que sabe de que está escrito isso, mas você ainda não aprendeu.
É por isso que Davi vai dizer, olha, toda perfeição tem limite, mas não há limites na palavra de Deus. O que ele está dizendo? Eu posso confiar na palavra, eu posso confiar na promessa, porque não há limite, não há limite. O poder de Deus é ilimitado. Limitado são minha mente carnal, limitado são minhas ideias, limitado é a forma como eu penso, quando eu começo a desenvolver a inteligência espiritual, eu percebo que não há limites. Eu percebo que não tem nada que pode me parar. Deixa eu abrir o coração para vocês uma coisa. Deus tem me chamado para um propósito de ativar espiritualmente, principalmente líderes. Deus tem me chamado de uma ativação espiritual de líderes. Isso eu compreendi hoje. Hoje eu entendi que eu não sou pastor fixo de igreja, eu não sei pastorear ovelhas. Por quê? É questão, as pessoas confundem o ministério com hierarquia. Então ele acha que na mais alta hierarquia do topo estão os apóstolos, depois o bispo, depois o pastor, depois o evangelista, depois o missionário. Não, meu querido, isso não são hierarquias, são ministérios, são chamados, são propósitos. E Deus tem me dado um chamado apostólico. A quantidade de pastores que eu consolo, que eu conforto, que eu ativo espiritualmente, eu já perdi a conta. Deus tem me levado e colocado no meu caminho pastores, líderes, profetas, mestres, para que eu, como apóstolo e mestre, assim como Paulo, possa ensiná-los, possa ativá-los. Quantos pastores eu já, neste caminho, eu encontrei que estavam desistindo do ministério. Eles estavam desistindo, eles queriam recuar. E Deus então me traz por um tempo, para caminhar com eles, para ativá-los espiritualmente. Eu não entendia isso. Hoje eu estou entendendo por que a minha jornada em muitos lugares era por um tempo. Olha, o apóstolo Paulo, ele nunca viveu em uma igreja, ele vivia ali 1, 2, 3 anos e ia embora. Porque ele tinha que ativar outros, ele tinha que ensinar outros. Esse é o meu chamado, o meu propósito. Ativar espiritualmente líderes e pastores. Levá-los a acessarem o avivamento. E com o povo eu venho apenas para ministrar e ativá-los, levá-los a experimentar o poder curador da palavra de Deus, mostrando para eles que eles podem acessar o avivamento. Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha conseguido ficar comigo até agora e tenha sido impactado com essa mensagem. Ative a sua autoimagem, ativando a inteligência espiritual. Deus abençoe. Curte aí, comenta, compartilha.